Evangelho de João, capítulo 4, versículos de 43 a 54. Faço lembrar que essa é a terceira semana, ou a quarta, o quarto domingo, que nós estamos no capítulo 4 do Evangelho de João. Estaremos concluindo hoje este capítulo e a partir, então, do próximo domingo teremos um outro texto além do capítulo 4. Então, hoje vamos concluir esse capítulo do Evangelho, já que começamos há um mês atrás, para a nossa comunhão com Deus, tá? João 4, de 43 a 54, acompanha a leitura que diz assim: Passados 2 dias, partiu dali para Galiléia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria casa. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Verso 50. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentia melhor. Informaram: ontem, a hora 7ª, a febre o deixou. Com isso, reconheceu o pai ser aquela preciosamente a hora que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judeia para a Galiléia. Vamos orar? Senhor, sejam bem aceitas as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e Redentor nosso, em Cristo Jesus. Amém. Queridos, nós temos acompanhado o Evangelho de João, já fizemos toda a parte introdutória desse Evangelho, quando afirmamos naquela ocasião de uma mensagem pregada há um mês atrás, que João era um dos discípulos mais jovens de Jesus, e o seu propósito era demonstrar a divindade de Cristo na pessoa daquele homem, daquele galileu, chamado Jesus e muitas vezes apontado como Nazareno. João não dá ênfase aos milagres de Jesus. Nos seus textos, nós temos apenas 7 milagres apontados por Jesus, aliás, apontados por João e realizados por Jesus, quando sabemos que o Senhor realizou muitos outros milagres. Como o propósito de João é demonstrar a divindade de Cristo naquele homem chamado Jesus, João se prende muito ao aspecto dos diálogos que Jesus tinha e das mensagens que ele anunciava. Então, as palavras que saíam dos lábios do Senhor, os diálogos que eram iniciados, sempre são vistos no Evangelho de João.
E esse evangelho ele tem uma conotação diferente dos três primeiros, a saber, Mateus, Marcos e Lucas, que são evangelhos sinóticos, são evangelhos que se assemelham. No caso do evangelho de João, não, ele é um evangelho diferenciado, é um texto diferente porque ele tem um outro foco. E o seu público, necessariamente, não se resume aos judeus, mas visa também contemplar os gentios, ou seja, homens e mulheres que eram nascidos fora da Galileia. Encontramos alguns textos, como acabei de mencionar, que não vamos percebê-los nos três primeiros evangelhos. A exemplo do capítulo 4 desse evangelho, que é o qual estamos a examinar já há 4 semanas, partindo dessa e de modo anterior, tá? Desde um mês já estamos meditando no capítulo 4 do Evangelho. Pois bem, o contexto imediato aqui, o que temos? Nós temos Jesus convertendo os samaritanos, o Senhor alcançando o fim pelo qual o conduziu a passar por Sicar, tomando Samaria como caminho da Judeia para a Galileia, e de imediato, ou seja, após esses 2 dias que o Senhor havia passado com os samaritanos e os convertido, finalmente ele se dirige para a Galileia. Essa é a razão pela qual o verso de número 43 começa dizendo: passados 2 dias, partiu dali para a Galileia. A pergunta é, dali de onde? O contexto imediato aponta do lugar onde ele acabara de converter os samaritanos, a saber, em Sicar. Então, temos nesse texto 2 momentos. O primeiro, versículos de 43 a 45, o segundo, dos versículos 46 a 54. Nesse primeiro instante, quando faz o registro que Jesus voltou para a Galileia, nos é necessário compreender as nuances desses 3 versículos. Porque o texto inicia dizendo que passados 2 dias partiu dali para a Galileia, ou seja, o Senhor continua o seu itinerário objetivando chegar à Galileia. Porque o mesmo Jesus, verso 44, testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual ele também tinha comparecido. Essa é a primeira parte do texto que nós vamos examinar. O primeiro apontamento que quero fazer diz respeito à continuidade desse itinerário. Vejam só, o verso de número 1 do capítulo 4 diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para Galileia. Na ocasião do primeiro sermão, eu expliquei aos amados que Jesus visava evitar um conflito, uma celeuma, considerando que os fariseus, que outrora pegavam no pé de João Batista, mas João Batista em uma ocasião de haver sido preso, e Jesus agora surgindo com a sua mensagem, os fariseus largam João de lado e finalmente passam a perseguir Jesus. A saída de Jesus da Judeia para a Galileia visa justamente evitar esse conflito, essa situação embaraçosa, considerando que no cronograma de Deus as coisas iam acontecer de modo sincronizado, da forma que o Senhor estabeleceu. Naquela ocasião, afirmei também que era comum Jesus, após curar, afirmar a alguém ou fazer o seguinte pedido: não diga a ninguém que eu te curei. E isso nos desperta a curiosidade. Qual a razão?
no início do ministério de Jesus, quando ele operou alguns milagres, ele geralmente adotava essa conduta, porque tinha a mesma ideia, a mesma perspectiva de não causar uma celeuma política em razão da chegada do Messias. Ou seja, o Messias, a saber, o próprio Cristo, tinha um itinerário, tinha um cronograma a seguir. E uma revolução, um conflito sociopolítico em razão da chegada desse Messias poderia apressar ou poderia causar algum desconforto, algum problema para o Senhor Jesus. Claro, entenda a força de expressão, causar algum problema para Jesus. Isso é apenas uma força de expressão. Mas o que eu quero apontar de fato é que, em um primeiro momento, a gente percebe esse itinerário. Sai da Judeia, sentido Galileia, necessário sendo passar por Samaria. Em Samaria evangeliza a samaritana e também converte os samaritanos. Após essa situação, finalmente o texto desemboca, apontando que após 2 dias o Senhor seguiu para a Galileia. E onde era a Galileia? A Galileia foi o lugar onde Jesus foi criado até a sua maioridade. Por isso que é comum se tratar ou se apontar para Jesus o chamando de Galileu. Porque muito embora ele não tenha nascido na Galileia, ele foi criado na Galileia, pois José e Maria moravam na Galileia. Então, quando ele retorna a esse lugar, ele está retornando não à sua cidade natal, mas à sua cidade ou sua localidade de criação. E ele era conhecido entre os galileus, afinal de contas, ele era da família de José e Maria. Jesus não era uma pessoa estranha para os galileus, pelo contrário, era alguém conhecido entre aquele público. Mas o versículo de número 44 diz aqui que o mesmo Jesus, ele tinha testificado que um profeta não tem honra em sua própria casa. Daí então, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa, a qual ele também havia comparecido. A pergunta é: os galileus receberam Jesus em que perspectiva? Porque o que o texto nos deixa claro é que esses galileus haviam contemplado os milagres que Jesus havia realizado. Então, não entendam o versículo de número 45 como sendo o reconhecimento de que, de fato, aquele galileu chamado Jesus fosse o Cristo. O que eu quero dizer é que esse recebimento de Jesus de volta à Galileia não representa uma fé dos galileus, não se configura em uma crença, de modo que eles recebem Jesus de volta e dizem: eis o nosso Cristo, eis o Messias aguardado, é nele quem nós cremos, é nele que nos devotamos. Não é isso que está acontecendo aqui. De fato, os galileus agora não agem com hostilidade, eles agem com hospitalidade. No entanto, o que eles vislumbram é um operador de milagres e não o Cristo, o Filho do Deus vivo. É essa a realidade do texto. Eles não estão reconhecendo a divindade de Jesus. Eles estão reconhecendo que entre eles existe um homem chamado Jesus natural, ou melhor dizendo, que conviveu na Galileia, que opera milagres. Daí nós entramos na segunda parte do texto. Na segunda, nós encontramos então a chegada de um oficial do rei Herodes Antipas. E esse rei, ele funcionava como alguém que administrava o 4º distrito para Herodes Antipas. Entenda a expressão, é como se ele fosse um mini-rei,
ou um rei submisso a Herodes Antipas. O que nós estamos tratando aqui é de um homem que tinha uma representatividade social. Não apenas social, mas política e econômica também. O versículo 46 dá início a essa redação dizendo o seguinte: dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, Jesus, já que chegou a Galileia, onde da água fizera vinho, a saber, seu primeiro milagre que foi realizado nas bodas de Caná, ou seja, no casamento que aconteceu em Caná, na Galileia, lugar onde o Senhor havia sido criado. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Cafarnaum ficava a 26 quilômetros dessa localidade onde estão Jesus, seus discípulos e esse oficial do rei. Portanto, o oficial do rei havia saído de Cafarnaum, montado a cavalo, em uma charrete. Era uma viagem longa, 26 quilômetros percorridos, e nesse caminho, nesse itinerário, havia muitas subidas e descidas em razão do relevo, de ser uma terra montanhosa, portanto, demandava tempo, e ele vem até Jesus. Lembrem de um detalhe fundamental. Esse homem não é um simples homem do ponto de vista socioeconômico, cultural e político. Ele funciona como alguém que cuida do quarto distrito, cuidado ou sob a jurisdição do rei Herodes Antipas. Então é um homem que tem significado, representação perante aquela sociedade. Daí então ele fazer pedidos a Jesus que beiram uma ordem. Nós observamos que o verso 47 diz assim: tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, é o que acontece com esse oficial do rei, foi ter com ele e lhe perguntou que descesse, e lhe rogou, melhor dizendo, que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então, até então, qual o cenário? Nós estamos em Caná da Galileia, Jesus, seus discípulos, os galileus e o oficial do quarto distrito, a saber, esse oficial do rei Herodes Antipas. Esse homem último citado havia se deslocado 26 quilômetros de Cafarnaum, local onde ficara o seu filho, beirando a morte em razão de uma enfermidade. Ele chega a Jesus e diz: Senhor, desce comigo, porque o meu filho está enfermo. O Senhor precisa curá-lo, ele está à beira da morte. Verso 48. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Verso 49, rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. O que Jesus quis dizer com essas palavras? Esse oficial do rei, ele não vai a Jesus crendo que o Senhor fosse o Cristo. Ele carrega em sua mente a mesma ideia dos galileus, ou seja, nós temos aqui um homem que opera milagres. Essa é a cabeça do oficial do rei, semelhante aos pensamentos dos galileus. No entanto, nós não temos aqui uma negativa de fé. O que nós temos aqui é uma fé que não se configura da maneira adequada. Por quê? Porque nós percebemos que o entendimento do oficial do rei é que havia a necessidade de Jesus estar presente em Cafarnaum. Por não entender que Jesus fosse o Cristo, e sendo o Cristo, Jesus é Deus, logo é onipresente, Jesus não precisaria estar em Cafarnaum para curar o seu filho.
Nós começamos, portanto, a desembrulhar esse texto. Se aquele oficial tivesse a compreensão que Jesus é de fato o Cristo, e sendo Cristo é Deus, ele diria assim: Senhor, eu tenho um filho que está enfermo a 26 quilômetros daqui. Se o Senhor der uma ordem apenas, ele será curado. Eu sei que esse texto muitas vezes é confundido com outros textos nos evangelhos sinóticos, que aponta um homem também de posição social, que naquela ocasião foi atrás da cura do seu servo. E ele disse a Jesus: Senhor, eu sou homem que exerce ordens. Eu digo aos meus homens, vão, e eles vão. Voltem, e eles voltem. Se o Senhor der uma palavra de ordem, eu estou parafraseando o texto, isso basta. E Jesus disse que não viu tamanha fé em Israel, a imagem daquela fé que externava aquele oficial. As pessoas costumam confundir esses dois textos. Eles se assemelham, se parecem, mas estamos tratando de assuntos diferentes. Aqui nós temos um homem que funcionava como um semi-rei, cuidando do quarto distrito que englobava também a Galileia, estava sob as ordens de Herodes Antipas, que busca a cura para o seu filho que se encontra em Cafarnaum, 26 quilômetros dali. No outro texto citado nos evangelhos sinóticos, nós temos também um oficial, um homem de representatividade, mas que externa a fé. Naquela ocasião, nós temos alguém que de fato crê que Jesus é o Cristo. Nesta ocasião, nós temos alguém que tem uma mente similar à dos galileus. Então, por não entender necessariamente que Jesus fosse o Cristo, ele compreende que é necessário que Jesus o acompanhe até Cafarnaum. Daí o seu pedido, no verso 50 em especial, rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra, ou desce para que o meu filho viva, em outras palavras. E também a reação de Jesus em afirmar: ora, se vocês não virem um milagre, de forma alguma crerão. Trocando em miúdos, o que Jesus está dizendo é o seguinte: que todos que estavam com ele, à exceção dos discípulos, o viam como alguém que de fato realizava milagres e que estava apegado à realização de milagres para o reconhecimento da divindade de Cristo. O que é que Jesus faz? Jesus opera um milagre a 26 quilômetros de distância. Jesus diz a esse oficial do rei: vai, dispensando ele a partir do verso 51. Ele diz assim: já ele descia, aliás, verso de número 50. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. O que é que o Senhor fez aqui? Duas coisas. Primeira delas, Jesus curou o filho daquele homem da sua enfermidade física, pois de fato ele estava beirando a morte, mas Jesus curou a fé daquele representante do rei. Jesus mostrou a ele que de fato era Deus e que não era necessário que se deslocasse daquele ponto, a saber, Caná da Galileia, 26 quilômetros, Cafarnaum, para estando do lado daquele rapaz, curá-lo. Jesus evidencia ser Deus através do seu poder no que tange a sua soberania, sua onisciência, sua onipresença, sua onipotência. Jesus deixa evidente isso. Então, ao passo que ele cura o filho enfermo em seu físico, ele cura esse pai enfermo em sua fé. O que esse pai precisava saber é: este homem que estou tratando, de fato ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor, em um só ato,
resolve dois problemas: a cura do filho, fisicamente falando, e a cura do pai, o representante do rei, em achar que Jesus era pura e simplesmente um operador de milagres. Agora, segundo o que nos demonstra o verso de número 50, parte C, esse homem creu na palavra de Jesus e partiu dali, deixou de insistir. Então, somente ele acreditou que, de fato, o Senhor era poderoso para realizar aquele milagre. Volta ele, portanto, a Cafarnaum. Refiro-me o oficial do rei, verso 51. Já ele descia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Verso 52, ele passa então a tirar a prova dos 9. Então, indagou deles a que hora o seu filho se sentia melhor. Informaram: ontem, a hora 7ª, a febre o deixou. Hora 7ª, nesse contexto, era às 13 horas da tarde, ou seja, 1h da tarde, que era justamente o momento que ele tratava com o Senhor Jesus. Daí por diante, então, ele crendo em Jesus como o Cristo, ele transmite essa mensagem aos seus, e os seus também passam a crer e passam, portanto, a ser salvos. Então, a salvação alcança aquele pai enfermo, até então, em sua fé. A salvação alcança aquele filho curado em seu físico, alcança a família daquele representante do rei e os seus servos. Perceba o verso de número 52. Então, indagou eles a que horas o filho se sentira melhor. Informaram: ontem, a hora 7ª, a febre o deixou, 1h da tarde. Com isso, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judeia para a Galileia. Essa é a conclusão do texto. De um modo mais amplo, a gente percebe que Jesus operou salvação. Nesse processo de saída da Judeia para a Galileia, o Senhor operou salvação à vida da samaritana e fez uso da vida dela para atrair os samaritanos. Os samaritanos chegaram a Sicar, Jesus passou 2 dias com ele e os converteu. Jesus parte daquele ponto em direção finalmente à Galileia. Em Caná, um representante do rei o procura. Jesus dá uma palavra de ordem, cura o seu filho a 26 quilômetros e cura a fé daquele homem enfermo, no que tange a fé, a espiritualidade. Esse homem agora sai dali, se encontra com os seus servos, constata que de fato Jesus é o Cristo, e esse homem agora leva o evangelho a o seu filho, sua esposa, seus demais familiares e os seus servos. Observem que só no capítulo 4 nós temos ciclos de salvação operados por Jesus. Samaritana, samaritanos, representante do rei, família desse representante, servos desse representante. O capítulo 4 do Evangelho de João demonstra ciclos salvíficos operados pelo Senhor Jesus Cristo, demonstrando o seu amor, a sua bondade, a sua graça e o cuidado divino em resgatar aqueles a quem ele elegeu desde toda a eternidade. Pois bem, quais são as aplicações que a gente traz para a nossa vida? A primeira delas, que quero trazer, diz respeito à fé genuína. Talvez, se eu te perguntar, você que me assiste, quer seja ao vivo ou futuramente, quem é Jesus?
você diga, Jesus é o Filho de Deus. Você diga, bom, Jesus é um belo exemplo de ética, valores morais e demonstração de cristianismo. Ainda algum outro pode afirmar, Jesus foi um belo profeta. Jesus foi um belo representante de Deus. O que eu quero dizer é que a identificação parcial de Jesus não demonstra uma fé genuína. Demonstra uma fé rasa e muito equivocada sobre a pessoa de Cristo. Quem era Jesus para os galileus? Jesus era um operador de milagres. Jesus era alguém capaz de fazer e realizar sinais. Quem era Jesus num primeiro momento para aquele representante de Herodes Antipas? De igual modo ao que pensavam os galileus. Eu te pergunto, Jesus operava milagres? A resposta é sim, Jesus operava milagres. Isso é inegável. Mas essa resposta atende à pergunta? Não. Porque a operação de milagres, ela visava, segundo o mesmo João aponta no capítulo 20, versículo 30, comprovar, ratificar que de fato Jesus era o Cristo. Então, olhar para Jesus de modo parcial, quer a gente pense, olha, Jesus é o Filho de Deus, tudo bem, todo aquele que é salvo também é filho de Deus. Então, Jesus não é um filho de Deus de modo comum. Jesus é o Filho unigênito de Deus. É da mesma natureza. Jesus é Deus, como o Pai, como o Espírito Santo. Observe que os conceitos, eles se ampliam, eles não ficam de modo superficial, porque uma fé superficial, ainda que ela consiga ver em Jesus algo que represente uma verdade de modo parcial, isso não é suficiente para a salvação. Os galileus não eram salvos em razão tão somente de reconhecer que Jesus era operador de milagres. Aquele centurião, ou melhor dizendo, aquele representante do rei, ele não foi alcançado até o momento que ele creu que de fato Jesus fosse o Cristo. Ele não chegou a Jesus já alcançado pelo Evangelho, transformado e regenerado pelo Espírito de Deus. Isso aconteceu durante o curso da operação salvífica que Jesus foi trazendo. Portanto, com isso eu quero te dizer que você pode ser a pessoa mais religiosa da face dessa terra. Se você não tem o conceito adequado e preciso sobre quem de fato Jesus Cristo é, você está incorrendo em condenação. É isso que eu quero dizer. Ou de fato, temos a percepção precisa, trazida pelo Evangelho, que são as Sagradas Escrituras, trazida pelo Espírito de Deus acerca de Cristo, ou afirmar uma característica dele se tornará completamente insuficiente para a salvação do homem. Não é a religião que salva o homem. Não é reconhecer em Jesus algum atributo que era peculiar da conduta, do procedimento de Jesus, que fará o homem ser salvo. Mas é crer que de fato Jesus é o Cristo, é o Filho do Deus vivo, é aquele que pagou o preço para salvar a vida de todos aqueles que nele crê, que sim, que conduzirá o homem à salvação. E essa crença, ela nasce a partir da condução do Espírito Santo. Quando vem sobre o homem pecador e o regenera, o faz crer na mensagem do Evangelho. E uma vez crendo, esse homem oferece uma resposta. A resposta a uma graça que é irresistível. Em outras palavras, aqueles que crerão no Evangelho necessariamente serão convertidos, porque a graça de Deus é irresistível. O homem não pode resistir quando Deus o chama à salvação. O homem não pode dizer não
E eu estou dizendo a palavra certa. Eu não estou dizendo que o homem deve, eu estou dizendo que o homem não pode. Porque deve vira algo facultativo. Quando você diz não pode, você está dizendo que há uma impossibilidade. O que eu estou dizendo é que aqueles que Deus virá, por meio do seu Espírito, e promoverá as suas vidas à regeneração, eles não podem dizer não ao chamado de Deus, ao chamado divino. Não, pastor, não. Eles só terão uma resposta a dar. Sim, eu creio. Isso aconteceu na vida da samaritana, dos samaritanos, do representante do rei. Na vida do enfermo, isso aconteceu na vida dos seus servos, porque Jesus estava operando salvação. Mas eu tenho uma segunda aplicação a trazer. Essa segunda aplicação diz respeito aos interesses do reino de Deus. Melhor dizendo, para com o reino de Deus. As pessoas hoje estão acostumadas a ir ao encontro de Jesus, sempre buscando preencher algum interesse delas. Elas querem um carro novo, elas querem ser ricas, elas querem que a sua empresa dê certo, elas querem isso, elas querem aquilo. Em outras palavras, é o evangelho fast food. É o evangelho que as pessoas se dirigem a Deus com o intuito de lograr êxito em razão da bondade de Deus. Que Deus abençoa os seus filhos, essa é uma verdade. Nós não podemos dizer que Deus não abençoa. Que Deus dispensa os seus cuidados, a sua graça, que Deus favorece. Essa é uma verdade. Eu não estou negando isso. O que eu estou apontando são as motivações. Por que é que as pessoas buscam a Cristo ou a Jesus nas religiões? Porque muitas delas têm sido motivadas por aquilo que elas podem receber das mãos de Deus. Isso é um equívoco. Isso é um comportamento de gente interesseira. Isso é um comportamento de gente que nunca nasceu de novo, que está atrás de Deus, da mesma forma que no capítulo 6 do Evangelho de João, aqueles que estavam com Jesus passaram a abandoná-lo porque o Senhor os repreendeu. Jesus disse, vocês estão atrás de mim em razão dos milagres que eu realizei. Vocês deveriam estar me seguindo em razão de ser eu o pão da vida. Ou seja, qual a motivação adequada para que alguém siga com Cristo? Consiste no fato desse Cristo ser o Filho de Deus, ser o Deus encarnado, ser um Deus cheio de graça, de misericórdia, de amor, que externa a sua bondade, o seu santo favor imerecido a homens perdidos como eu e você. Portanto, se você vai à igreja, se você ora, se você busca a Deus, visando os seus interesses, sinto em lhe dizer, o seu comportamento tem sido comportamento de pessoa interesseira, de alguém que busca a Deus para lograr êxito, e não alguém que conhece a Deus verdadeiramente. Os galileus fizeram isso. A princípio, aquele homem fez isso. Ele queria um filho curado, mas necessariamente não buscou reconhecer que de fato Jesus fosse o Cristo. Muitos na história da humanidade buscaram em Deus riquezas para esse mundo. Quando o Evangelho está dizendo, pensem nas coisas lá do alto, vocês são peregrinos nessa terra, vivam para a glória de Deus, vivam para honrar a Deus. Acumulem tesouros onde a traça e a ferrugem não corroem e os ladrões não escavam para roubar. Tesouros espirituais, valores do reino de Deus que dignificam e honram a Deus. O evangelho pregado hoje é um evangelho capitalista, consumista. Da mesma forma que as pessoas querem consumir os produtos que estão no mercado, elas buscam a Deus para consumir de Deus as suas bênçãos,
Homens e mulheres que têm amado mais as bênçãos de Deus que o Deus dessas bênçãos. Isso é pecado. Isso é demonstração que não se conhece verdadeiramente a Deus. Os olhos do Senhor reprovam essa conduta. Observe que eu não estou negando que Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. O que eu estou denunciando é o comportamento interesseiro de buscar a Deus fundamentado nas bênçãos que Ele pode dar. A principal bênção que Deus nos deu está na pessoa de Cristo Jesus, que é a salvação. Se nós levássemos a nossa vida toda e não tivéssemos absolutamente nada, a salvação que há em Cristo, sobremodo elevada, eternamente, é incomparável a essa vida. Esses são conceitos cristãos. Essa é uma perspectiva cristã, ainda que não neguemos as bênçãos que o Senhor nos traga. Mas há uma terceira lição que eu quero apontar, já estou caminhando para o fim da mensagem, que diz respeito a esses ciclos de salvação que Jesus conduziu no capítulo 4 do Evangelho de João. Nós temos Jesus disseminando, ou melhor dizendo, semeando a mensagem do Evangelho, e aqueles que vão recebendo essa mensagem, eles vão levando aos seus queridos, aos seus próximos, aqueles que os ladeiam. Essa é uma verdade que também não pode ser esquecida pela igreja. Se Deus te salvou, se Deus pôs no seu coração o Evangelho, o curso natural da sua vida e da minha é que essa mensagem seja também levada por nós, as pessoas que nos cercam, que estão ao nosso lado, quer seja esposa, esposo, filhos, servos num sentido de profissionais que trabalham conosco, quer sejam pais, irmãos, tios, primos, avós. Eu e você, enquanto cristãos, temos o dever espiritual bendito, glorioso, de conduzir essa mensagem àqueles que ainda desconhecem a graça salvadora de Deus. O Evangelho foi semeado à vida da samaritana. A samaritana trouxe esse Evangelho para os seus. O Evangelho foi semeado à vida do representante do rei. Esse representante levou esse Evangelho à vida dos seus. Jesus Cristo, no curso da nossa vida, semeou esse Evangelho no nosso coração, para que agora conduzamos esse Evangelho à vida dos nossos. É isso que eu quero dizer. A semelhança do que acontece no capítulo 4 de João, isso deve refletir também em nossos dias. Se nós conhecemos a Deus de fato, amamos ao Senhor porque Ele nos amou primeiro, se de fato fomos transformados pelo poder dessa palavra, o curso natural é que levemos essa alegria ou essas boas novas de salvação a todos aqueles que conosco convivem. Que Deus aplique essas verdades santas ao nosso coração. Que não nos esqueçamos dessas verdades e que o Espírito nos conduza com amor e graça para a glória de Deus em Cristo Jesus. Amém.